Boa noite a todos. Antes de iniciar a nossa subida vibratória, tem um recadinho. Não sei se todos conhecem, mas Mônica Medeiros é uma médica. E ela vai estar aqui na próxima quinta-feira na palestra da noite. Então, quem não a conhece, estão convidados para conhecê-la, e quem já conhece, já sabe o trabalho dela, então venham prestigiar, tá bom? Então agora eu vou pedir a todos nós que sentemos confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos descruzar braços, descruzar pernas, relaxar toda a musculatura. E nesse momento, nós vamos fechar os nossos olhos e em nossa mente imaginarmos uma luz branca bem intensa. Essa luz branca tem até alguns tons azulíneos, de tão pura. Imaginemos que desta luz surgem duas mãos. Elas são estendidas em nossa direção e com todos os problemas que aqui viemos para ter o bálsamo, nós seguramos fortemente nestas mãos. É a mão dos nossos mentores, dos nossos anjos, que por alguma razão se comprometeu conosco em estar nessa caminhada. Joana de Ângeles encontra-se ao nosso lado também, segurando em nossos braços, e assim juntos vamos caminhando à presença de Maria, a escolhida de Deus, para trazer a este mundo o nosso Mestre. Maria nos olha, nos observa com toda doçura e ternura. Envolve-nos, Maria, em teu manto azul de estrelas brilhantes, com a maciez de quem procura afeto, carinho. Embala-nos em seu colo de mãe e concede-nos a permissão de chegarmos ao vosso Filho, Mestre Jesus, perante quem nos ajoelhamos, baixamos a fronte e pedimos a Ele que nos conceda a oportunidade de chegarmos até Deus, a quem Ele nos ensinou que é nosso Pai. E assim, Ele nos ensinou também que só se chega a Deus por intermédio dele. Então pedimos humildemente que nós, ainda nesta evolução, possamos por intermédio dele chegar até o Pai para agradecer por estarmos aqui, nesta casa bendita, que nos acolhe com tanto amor. E assim, eu convido a todos a fazermos a oração que o Mestre Jesus ensinou quando aqui esteve, dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa-nos de todas as nossas ofensas, da mesma forma como perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentações, pois seu é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Que neste momento nós estejamos de coração aberto, de mente aberta,
e que cale profundamente em nosso ser os ensinamentos que são intuídos ao nosso palestrante Mário Mandelli em relação às penas e gozos futuros. Porque eu tenho certeza que nesta palestra algo há de tocar em nosso coração. Que assim seja. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus possa nos envolver nessa noite. E que possamos, junto dos nossos mentores, dos mentores da casa, como já foi falado na preparação, realmente buscarmos assimilar o assunto que a gente vai estar conversando aqui hoje e o mais importante, que possamos colocar em prática na nossa vida, porque assim estaremos realmente buscando aquela transformação interior, que é o nosso objetivo. Estamos aqui encarnados para quê? Estamos aqui encarnados para buscarmos a nossa transformação, para buscarmos ser pessoas um pouco melhores, um dia de cada vez. E é para isso que a gente vem no Joana, que a gente procura aprender a doutrina. Agora, o importante é que a gente coloque em prática também tudo aquilo que a gente aprende aqui. E o tema da noite, como já foi falado, penas e gozos terrenos, ou penas e gozos futuros. Ele nos leva a uma série de reflexões. Por exemplo, qual a finalidade do sofrimento em nossa vida? Por que será que a gente se incomoda tanto com os momentos infelizes que acontecem em nossa vida? Porque algumas pessoas nascem na opulência, em lares com questões materiais resolvidas, e outras nascem na miséria, sendo privadas do necessário. Por que o meu vizinho tem um carro bonito, ele tem um apartamento muito bom, ele tem uma casa na praia, e eu não tenho nada? Vamos estar pensando em tudo isso, gente, que a gente vai estar conversando a respeito disso durante a nossa palestra. Essas são, então, apenas algumas questões, algumas perguntas, entre muitas outras que a gente pode estar fazendo, que vai introduzir o tema da noite. Antes da gente começar, vamos lembrar a pergunta número 1 do Livro dos Espíritos. É muito importante esse conceito que a gente tem que ter muito firmado, né? Kardec perguntou o seguinte: o que é Deus? E qual foi a resposta dada para ele? Causa primária de todas as coisas. E depois, em seguida, houve o complemento: soberanamente justo e bom. O que a gente conclui daí? Deus, Criador de tudo, nosso Pai, então somos todos irmãos. Soberanamente justo, então a justiça divina é perfeita. E bom, a bondade de Deus é infinita. É importante que a gente tenha esse conceito muito bem fixado, para que a gente consiga compreender o que a gente vai estar conversando. E a questão da felicidade, o que é felicidade? Será que sentir prazer é ser feliz? Será que aqueles momentos de alegria, isso resume a felicidade? A felicidade, ela é uma coisa um pouco mais completa do que isso, ela é um estado de espírito. E vamos recorrer então ao Livro dos Espíritos para a gente buscar compreender um pouquinho isso. Eu vou pegar algumas perguntas, eu não vou falar a pergunta completa, eu vou falar de uma maneira resumida, não vou citar o número da pergunta também para não ficar cansativo. Mas uma delas é bem importante. O homem pode gozar na terra uma felicidade completa? A resposta que foi dada: não. Pois a vida lhe foi dada como uma prova ou expiação. Mas dele depende aliviar os seus males e ser tão feliz quando se pode ser na terra. Então a gente não vai ter a felicidade plena aqui nessa encarnação, mas vai depender da gente ter a felicidade relativa ou não, depender do nosso comportamento. Uma outra pergunta: por que o homem é artífice de sua própria infelicidade?
Porque se ele praticasse a lei de Deus, essa foi a resposta que foi dada por Kardec. Ou seja, a lei da justiça, do amor e da caridade, ele poderia se poupar de muitos males e gozar de uma felicidade tão grande quanto comporta a sua existência num plano grosseiro. Olha só que interessante. Se ele seguisse as leis de Deus, ele poderia gozar de uma felicidade tão grande quanto possível viver aqui na Terra. Muito importante isso, né, gente? E qual a pessoa mais rica? Qual é a pessoa mais rica que existe na Terra? Aquela que cria menos necessidades. É até uma coisa impossível, mas se existisse alguém que não tivesse necessidade de nada aqui na Terra, essa seria a pessoa mais rica, porque ela teria tudo o que ela necessita. Então a pessoa mais rica é aquela que cria menos necessidades para si mesmo. Por quê? Porque aquela pessoa que vai criando necessidades, por mais que ela tenha, ela nunca está satisfeita. Um conceito muito importante também que a gente compreenda. E por que aquela pessoa que às vezes é bastante justa, ela tem um comportamento bastante correto, por que eventualmente ela é uma pessoa infeliz, uma pessoa que sofre muito? A resposta: se o justo é infeliz, é porque ele passa por uma prova que lhe será levada em conta, desde que ele saiba suportar com coragem. E uma outra pergunta, então, para a gente encerrar essa parte. Por que as classes sofredoras aqui na Terra são em maior número? Por quê, gente? Porque vivemos em um mundo de expiação e provas. A Terra ainda é um mundo de expiação e provas. Embora a gente já tenha iniciado a fase da transição planetária, ainda vivemos em um mundo de expiação e provas. E quando o homem a tiver transformado em morada do bem e de bons espíritos, não mais será infeliz nesse mundo. Por quê? Porque vai praticar a lei do amor e a lei da fraternidade. Então não vai existir inveja, não vai existir ódio, e todos vão se ajudar reciprocamente. Então as classes sofredoras ainda são maiorias porque a Terra ainda é um mundo de expiação e provas, onde o mal sobrepuja o bem. Por isso, né? Nós podemos dizer também que o homem ele vive numa constante busca da felicidade. E a felicidade foge dele também constantemente. Por que isso? Porque o homem busca a felicidade nas coisas materiais, nas coisas da matéria, nas coisas da terra, ao invés de procurar a felicidade nas coisas do espírito. Se ele procurasse a felicidade nas coisas do espírito, ele poderia gozar de uma felicidade relativa, mas não, a gente busca nas coisas materiais. Esquecemos daquele ensinamento de Jesus que é muito importante. Buscai primeiro o reino de Deus, e tudo mais lhe será acrescentado. O que será que Jesus quis dizer para a gente quando ele falou isso? O que é buscar o reino de Deus? É buscar as coisas espirituais, é viver segundo a lei de Deus. É procurar colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende aqui. E tudo mais lhe será acrescentado. O que será que é isso? O que é o tudo mais? As demais coisas. Aí vocês podem pensar, né? Isso você está brincando comigo, né? Quer dizer que se eu tiver uma vida correta, se eu tiver uma vida certinha, as demais coisas virão para mim de graça? Como que é isso? Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que se nós buscarmos viver segundo a lei de Deus, se nós buscarmos praticar aquilo que a gente aprende, se a gente buscar seguir os ensinamentos de Jesus, nós vamos estar vivendo em equilíbrio. A nossa vida vai ser serena, a nossa vida vai ser tranquila. E aí as outras coisas, incluindo aí as coisas materiais, elas vão vir de uma maneira natural. A gente mesmo vai conquistar, mas de uma maneira natural. Agora, se a gente foca nas coisas materiais, ao invés das coisas espirituais, o que acontece? Vem os tormentos, vem o sofrimento. Por quê? Porque as coisas materiais são perecíveis. A gente nunca vai conseguir alcançar.
Ao passo que as coisas do Espírito não, essas ficam para a gente para sempre, elas são imperecíveis. Então, aquela pessoa que sabe disso, que sabe se contentar com o que tem, ela nota, né? Ela não tem inveja do que as outras pessoas têm. Ela não procura parecer mais do que ela é. E essa pessoa a gente pode dizer que é uma pessoa sempre rica. Por quê? Porque ela está satisfazendo as suas necessidades. Ela não está criando necessidades inatingíveis para ela. Ela não está correndo atrás dessas necessidades. Ela olha sempre para baixo. Então ela vê criaturas que têm menos do que ela, ao invés de olhar sempre para cima, de ficar desejando aquilo que as outras pessoas têm. Às vezes vocês podem dizer, né? Você está querendo então dizer que a gente não tem que querer melhorar de vida? Não, gente, é perfeitamente natural que a gente queira crescer, que a gente queira ter um carro melhor, que a gente queira ter uma condição, uma casa melhor, que a gente queira ter uma condição de viajar, de passear. Isso é perfeitamente natural. O que eu estou querendo dizer é que a gente não pode colocar isso como meta principal. A meta principal que a gente tem que ter é o nosso crescimento espiritual. Isso que a gente tem que buscar. Por quê? Porque aí a gente vai ter a felicidade, da serenidade. Isso é uma coisa importante, é isso que a gente precisa ter em mente. E aquela pessoa, então, que ignora a realidade da vida espiritual, aquela pessoa que desconhece, né, a continuidade da vida após a morte. Essa é uma pessoa que vive constantemente ligada nas coisas materiais. E ela acha que ela só vai ser feliz com mais coisa, né, procurando criar cada vez mais necessidades. Então, se ela tem um bem, ela consegue comprar um bem aí, vamos supor um carro. A partir do momento que entra aquele carro na garagem, aquilo já perde interesse. Por quê? Porque já começa a olhar para um carro melhor. Conseguiu morar num lugar legal, já começa a pensar numa outra coisa. Isso se torna uma obsessão para ela, se torna um tormento. E essa pessoa acaba entrando num estágio que, como ela vive numa preocupação constante. Por quê? Porque, da mesma maneira que ela quer cada vez mais, ela tem medo de perder o que ela já tem. Por quê? Porque são bens perecíveis. E como ela não acredita na vida eterna, a gente falou daquele que não acredita na vida eterna, que não sabe da existência da vida após morte. Ele tem muito medo da morte. Por quê? Porque ele sabe que todos esses bens materiais que ele adquiriu, ao desencarnar, ao morrer, vão ficar aí. Isso para ele é um suplício muito grande. Ele vive uma tormenta muito grande. O que eu estou querendo dizer com isso? Que se a gente focar só nas coisas materiais, a gente vai sofrer. Ao contrário, né? Aquele homem moral que se coloca acima dessas necessidades, ele consegue atingir os gozos que o homem que vive apenas querendo as coisas materiais não conhece. A moderação de seus desejos lhe dá a calma e a serenidade. Como nós já falamos, né? A gente vive num mundo de expiação e provas. Então, Jesus falou para a gente, né, haveria choro e ranger de dentes. Então, realmente, a gente não consegue aqui gozar a felicidade plena. Por quê? Porque, como nós falamos, a vida para a gente aqui é de provas e expiações. Mas a gente pode suavizar isso. Como que a gente pode suavizar isso? A gente pode, como a gente falou, né, procurar viver segundo as leis de Deus. Por quê? Porque nós somos os causadores das nossas próprias infelicidades. É muito importante que a gente compreenda isso, gente. Quais são as causas dessa infelicidade? Elas são de duas naturezas, né? Elas podem estar aqui mesmo, nessa encarnação, ou em encarnações anteriores. O capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala bem-aventurados os aflitos, ele trata exatamente disso. E as causas atuais das aflições são a maioria delas. A gente diz que 70% dos sofrimentos que a gente tem aqui, das penas pelas quais a gente passa, são causadas pelo nosso comportamento. E é assim mesmo, né?
Vamos pensar um pouquinho, né? A gente pode dizer quantos homens caem por sua própria culpa, por sua própria imprevidência, do seu orgulho, da sua ambição. Quantos se arruinam, né, por causa da sua, do seu desejo ilimitado, né, da sua ambição de querer mais coisas. Quantas uniões infelizes. Por quê? Porque calcadas nas questões materiais e não nas questões do amor. Quanto disso, né, gente? Quantas doenças e enfermidades causadas pelos excessos de todo tipo, pelas viciações, pelo trabalho em excesso, pela alimentação errada. E aí vem a doença, a gente sofre. Ai, por que eu estou sofrendo, né? Por quê? Porque nós nos desviamos do caminho, causada pelo nosso comportamento. Quantos pais nós podemos dizer que são infelizes? Por quê? Porque não souberam dirigir desde a infância o caminho dos seus filhos. Deixaram que neles, né, brotasse o orgulho, brotasse a ambição e depois, quando eles têm um comportamento não de acordo com a lei divina, aí acordam e falam, nossa, mas o que aconteceu, né? Por que isso aconteceu? É a colheita da nossa ação. A gente sabe, né, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, se a gente não agiu de acordo com a lei divina, a gente vai colher, e aí vai vir o sofrimento, né? A gente pode comparar, a gente pode interrogar, friamente nossas consciências, e quantas vezes a gente pode afirmar, né, se eu tivesse feito tal coisa, ou se eu tivesse deixado de fazer tal coisa, hoje eu estaria numa situação melhor. Não acontece muito isso? Então a gente pode dizer, né, que nós somos os responsáveis por grande parte das nossas próprias penas que a gente está passando aqui. É muito importante que a gente tenha essa consciência. Quem é o responsável? Nós mesmos, né? Nós somos os responsáveis pelos nossos próprios infortúnios. Só que a gente sabe, né, nós falamos que nós vivemos num mundo de expiação e provas, né? Nós sabemos que a gente ainda está, a humanidade encarnada aqui nesse planeta, estamos ainda iniciando a nossa trajetória evolutiva. Muito importante a gente lembrar disso, né? Todos criados simples e ignorantes, e todos chegaremos à perfeição. Estamos iniciando a nossa trajetória evolutiva ainda, um caminho bem longo, mas com certeza todos chegaremos à perfeição. Aí a gente pode até fazer uma analogia, né, com um viajante. Um viajante que sabe que o destino final dele vai ser um destino bem legal, vai ser um destino bem bom, bem feliz. Mas só que durante essa viagem ele tem que pernoitar num hotel bem ruim, uma hospedaria assim bem ruim. Mas ele sabe que é uma noite só que ele vai passar ali, que no dia seguinte ele vai continuar a viagem e a viagem dele vai ter um destino bem feliz. Então ele suporta isso com uma tranquilidade muito grande. Assim somos nós também, gente. A nossa trajetória evolutiva, ela está em caminho. E o que é uma encarnação que a gente está passando perante a eternidade? É uma coisa muito rápida. Então nós precisamos entender isso, né? Precisamos entender que essas penas, a maioria delas, estão causadas pelo nosso próprio comportamento. E as outras causas, né? Quais são as penas que não foram originárias dessa encarnação? Elas vão estar em encarnações pregressas, em outras vidas. Se ela não está nessa existência, ela está numa existência anterior. Porque a gente frequentemente, a gente não consegue purgar todo o mal que eventualmente a gente faz nessa mesma existência. E se não acontecer isso, vai ficar para uma próxima existência. Porque lembra que nós falamos que a justiça divina é perfeita, né? A justiça humana é bastante falha, mas a justiça divina é perfeita. Todas as nossas atitudes ficam lá gravadas. Todas as atitudes ruins e todas as atitudes boas também, né? E tudo o mal que a gente fez, a gente vai ter que purgar. Só que pelo amor divino, felizmente, né, a gente pode purgar de duas maneiras isso. Através do sofrimento, através da dor, como a gente está falando, através de nossas penas, ou através do amor.
aí a escolha é nossa, né? Mas que a gente vai ter que purgar isso, isso não tem dúvida. Porque quem falou isso não fui eu, é Jesus que nos disse, né? Quando ele falou, e não sairás daí enquanto não pagares o último ceitil. O que é isso? A gente purgar os males que a gente fez. Por isso que é importante a gente mudar o nosso comportamento agora. Isso é muito importante. E quais são essas penas, né, produzidas nas encarnações anteriores? A gente pode dizer o seguinte, se a pessoa foi dura e desumana, ela vai ser tratada com dureza e desumanidade também. Se ela foi orgulhosa, ela vai nascer numa condição humilhante. Se foi avarenta, egoísta, se fez mau uso dos bens materiais que ela teve, ela pode, numa próxima encarnação, vir com a falta do mínimo necessário, né? Ser privado do necessário. Então, retornando agora àquelas perguntas que a gente fez quando a gente iniciou a nossa exposição, né? A gente pode concluir que vivemos num mundo de expiação e provas, temos muitas dificuldades, né? Mas, dependendo do nosso comportamento, a gente consegue enfrentar essa dificuldade e conseguimos viver de uma maneira feliz. Isso é muito importante, esse recado é muito importante. Por quê? Lembra de que Jesus falou para a gente que ninguém receberia um fardo mais pesado do que pudesse carregar. Isso não é o Mário que está falando. Quem falou isso para nós foi Jesus. E o que é esse fardo que ele falou para a gente? São justamente as nossas dificuldades. São justamente aqueles problemas que a gente enfrenta. A gente tem condição de resolver tudo isso, desde que a gente esteja em equilíbrio, desde que a gente esteja ligado a Deus, desde que a gente esteja ligado aos nossos benfeitores amigos. Aí a nossa vida ela vai transcorrer com serenidade, ela vai transcorrer com tranquilidade e a gente vai enfrentar esse fardo. Jesus também nos falou que se a gente estiver ligado a Ele, que o fardo seria mais leve, e é justamente isso que a gente precisa passar. A gente vai passar pelas penas, mas os gozos a gente pode obter a partir do momento que a gente busque viver com Jesus. Ele trouxe o ensinamento para a gente, ele falou para a gente, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai sem mim. Então nós temos que buscar, por isso que a gente falou logo no começo, né, que a gente vem aqui, a gente procura, a gente ouve as palestras, a gente procura aprender isso, e depois a gente tem que colocar isso em prática. É muito importante, né? Porque isso é o que Jesus espera para a gente, né? A gente pode lembrar, por exemplo, ele passou muitos ensinamentos nesse sentido para a gente. Nós podemos relembrar, por exemplo, a parábola do semeador, que ele falou o seguinte, a terra boa semeada é aquele que ouve a palavra e produz fruto. Isso está no Evangelho de Mateus. É aquele que ouve a palavra e produz fruto. Estamos ouvindo a palavra. Vamos produzir fruto? Isso depende da atitude de cada um de nós. O que é produzir o fruto? É a gente buscar a nossa transformação interior. É a gente buscar sermos um pouquinho melhores. É a gente buscar eliminar os nossos vícios, minimizar os nossos defeitos e buscar desenvolver as nossas virtudes. É isso que a gente tem que fazer. Buscando agir desta maneira, a gente vai estar agindo de acordo com o que Ele espera da gente. A gente vai estar praticando as leis de Deus conforme a gente falou. Vamos estar praticando a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade, a lei do perdão. E aí a gente vai conseguir viver bem e viver feliz, a felicidade relativa. Não vamos conseguir ser plenamente felizes. Teremos a felicidade plena apenas quando atingirmos a perfeição. Como nós falamos, a nossa estrada evolutiva é longa, estamos iniciando essa trajetória ainda, mas podemos ter a felicidade relativa à nossa situação atual, relativa ao momento que a gente vive aqui na Terra, nesse planeta de expiação e provas. Para isso depende da gente. Para isso depende da gente colocar em prática todo aquele ensinamento que a gente obtém. Depende da gente buscar realmente seguir Jesus.
Depende da gente buscar realmente colocar as leis de Deus em nossa vida, né? Aquele ensinamento maior. Quando foi perguntado para ele, né? Mestre, qual o maior dos mandamentos? O que ele respondeu? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Vocês pensaram um pouquinho na profundidade desse ensinamento? Porque o que é esse amor? Esse amor é respeito, né? A gente respeitar o nosso semelhante, não fazer ao nosso semelhante aquilo que a gente não quer que ele faça para nós. Então, se esse ensinamento estivesse sendo praticado aqui na Terra, a Terra já seria um mundo de regeneração, né? Mas ainda não existe isso. Mas a gente já tem esse conhecimento, a gente pode buscar colocar isso em prática. É isso que a gente espera, né? Do aprendizado que nós estamos obtendo aqui, tá bom? Então era esse o recado que eu queria passar para vocês. Muito obrigado. Mas penso que se todos nós estamos aqui, pelo menos a gente vai ficar em cela especial. Pessoal, vamos lá. Vamos encerrar com muito carinho, muita gratidão aos ensinamentos que Deus enviou à Terra, ao exemplo que o Mestre Jesus viveu e demonstrou para nós como agir, a Maria, que intervém por nós nos momentos mais difíceis, agradecendo a esta casa bendita que nos acolhe, independentemente do que aqui viemos buscar. A todos os bons amigos da espiritualidade que aqui estão presentes, nos tratando desde a hora que adentramos. E assim, nos despedimos, agradecendo a este anjo querido, que é o nosso mentor, que nos deu a mão, que nos conduziu, e que neste momento estejamos aptos a receber o tratamento segundo o merecimento de cada um. Que assim seja.